Então começa pelo grupo de risco maior, que são os velhinhos. Boa tarde, a Rita. Boa tarde, a Ana Paula. Boa tarde ao Adriano. Boa tarde a todos aqueles que nos seguem pelo canal, pelos canais que hoje nos transmitem. Eu quero começar agradecendo a apresentação exagerada da Rita. Eu sou apenas um estudioso que nasceu na margem esquerda do Paraibuna. Olha que coisa, né? Vocês nem sabem onde é que fica o Paraibuna. Mas quer dizer que eu estou muito honrado aqui de estar com uma companhia tão rica quanto da Rick e da Ana, e de todos aqueles que nos honram com a sua audiência. Eu queria começar dizendo que o cidadão que hoje faria 203 anos de idade, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, antes de completar 65 anos de idade. Ele viveu a infância e a entrada dele na adolescência na Alemanha, numa província da Alemanha que à época não era um Estado nacional unificado. Ele nasceu na Renânia, saiu da Alemanha em 1800, final de 1843, foi para Paris, retornou à Alemanha em 1848 para participar daquele que foi um terremoto europeu, não é? As revoluções de 1848, não é? A chamada Primavera dos Povos, acompanhou e participou ativamente da Revolução de 48 e 49, revolução que foi derrotada. Ele aí foi obrigado ao exílio, partiu para a Inglaterra, passando antes alguns meses na França, chegou à Inglaterra em novembro de 1849 e, na verdade, viveu praticamente toda a sua vida até morrer na Inglaterra, onde ele está enterrado. Quem for a Londres, não deixe de visitar o cemitério de Highgate, um monumento lá. Eu acho o monumento muito feio, é bom que se diga, né? Mas o monumento está lá, é um local de visita e vale a pena ir lá, até porque no lugar onde ele está enterrado, nesse cemitério, há uma ironia. A história é muito rica, é muito pródiga em ironia, não é? Os gregos chamavam a deusa da história de Clio. Clio, que é hoje uma matrona já, não é? Ela é muito irônica. A gente vai lá no túmulo de Marx, eu fui lá várias vezes depositar flores, e sempre tem gente lá. E todo mundo está tirando foto. E fica numa aldeia, uma pequena aldeia, onde para tirar foto quase todo mundo põe o bumbum num outro túmulo que fica ali em frente ao do Marx. Eu fiz isso algumas vezes, inclusive com os meus filhos, quando pequenos, até que um dia me ocorreu dizer que, caramba, eu estou pondo aqui as minhas bochechas traseiras sobre o túmulo de alguém, eu quero saber quem é. Não está aquele túmulo enorme do Marx lá, com gente da família, aquele monumento. E ali do lado, em frente, para ser preciso, um túmulozinho modesto, muito decente, mas modesto. De quem? De Spencer, que enquanto Marx morreu quase anônimo, Spencer já era um sociólogo, o pai da sociologia inglesa. Ninguém vai lá colocar flores. Eu tenho a impressão que isso é um pouco emblemático. Mas o nosso espectador deve estar pensando, mas caramba, é um sujeito que viveu no século XIX. Por mais importante que ele seja, o que ele tem a me dizer hoje? No meio de uma pandemia, estou vivendo aqui no Brasil, não é? Um desemprego de cão.
até os grandes jornais da burguesia falando em desigualdade social, né? Eles descobriram que o país é muito desigual, tem muita riqueza em poucas mãos e uma penúria, uma pobreza nas mãos de massas de milhões de homens e mulheres. Eu quero começar dizendo que Marx, ao contrário do que dizem os bem-pensantes e alguns biógrafos até muito simpáticos e importantes, Marx não é um homem do século XIX, não é uma vida do século XIX. Marx é, e eu vou tentar desenvolver rapidamente isso, um incômodo contemporâneo nosso, um contemporâneo, um sujeito aqui do nosso lado, com uma imensa lanterna iluminando os acontecimentos que nos cercam, mas ao mesmo tempo nos interpelando, a cada um de nós. Marx é um contemporâneo vivo nosso. Quero lhes lembrar que um filósofo que faleceu quando Marx tinha 13 anos e que foi talvez o maior filósofo do pensamento clássico alemão, eu me refiro a Hegel, Marx expressa muito bem uma formulação de Hegel. Há páginas tantas, Hegel diz que nenhum homem transcende o seu tempo. Todos os homens são resultado, produto, atores e autores do seu tempo. Mas eu quero acrescentar que há alguns homens que são melhores no seu tempo. E o fato de serem melhores, de poderem ver mais longe, de antecipar o futuro, eles, no fundo, acabam transcendendo o seu tempo. Me parece o caso emblemático, exemplar de Marx. Se a gente quisesse encontrar em Marx características de um pensador do século XIX, de um pensador que trabalhou o essencial da sua vida na Inglaterra da Rainha Vitória, na Inglaterra vitoriana, com aquele moralismo estreito e aquele imoralismo profundo por trás de si, nós encontraríamos esses traços em Marx. Eu tenho uma visão extremamente crítica de Marx. Eu não sou marxista que vê em Marx um ícone. Eu não tenho religião, muito menos Marx é o meu papa. Marx foi também um homem do seu tempo. Para vocês terem um exemplo, quando a filha dele, Laura, mais velha, começou diríamos hoje, a namorar com aquele com quem ela se casaria, Paul Lafargue, Marx escreveu uma carta para o Lafargue, que é uma carta miseravelmente moralista. Ele diz para o Lafargue mais ou menos o seguinte: olha, meu rapaz, você é muito preguiçoso porque nasceu no trópico. Lafargue era um homem aqui de origem antilhana, de um pai francês e uma mulher ali das Antilhas. Então, mas você é um preguiçoso, você não gosta de trabalhar. Já impus à minha família muitos sacrifícios. E eu não quero um casamento desse tipo aí para minha filha. Típica carta de um pai preocupado com o futuro da filha. Felizmente, a filha mandou o pai coçar macaco, casou-se com o Lafargue, formaram um casal que levou uma vida cheia de sentido, e que, inclusive, resolveram morrer juntos. Aos 70 anos, fizeram um pacto e se suicidaram. Então, quem quer buscar em Marx traços do século XIX, sem dúvida encontra. Entretanto, a grandeza do Marx, aquilo que fez transcender o seu tempo, é que ele fez algumas descobertas teóricas fundamentais. Eu não quero pensar aqui com vocês no Marx político, revolucionário, que dedicou a sua vida à causa da emancipação da classe operária.
compreendendo que essa emancipação não era apenas e tão somente a emancipação dos trabalhadores. Era a emancipação de todos os homens e mulheres. Atenção, para Marx, a ultrapassagem da sociedade burguesa, a superação da sociedade burguesa, era a superação daquilo que ele chamava de a pré-história dos homens. Com a revolução, com a transição ao socialismo, não se teria a entrada no paraíso. Tá? Não se teria o fim da história. Se teria o fim do que ele chamava de pré-história dos homens. Aquele largo período em que os homens só podiam resolver seus conflitos e suas contradições, seus antagonismos, através de formas, inclusive, violentas. A partir da transição ao socialismo, criavam-se condições para que o desenvolvimento dos homens fosse na exata medida daquilo que um filósofo que precedeu Marx, a cuja tradição Marx não pertence, mas eu creio não estar sendo infiel se dissesse que Marx concordaria com a observação de Kant, que precede a Hegel, não é? Kant diria: o fim dos homens, os fins, são os fins que os homens se põem a si mesmos. Marx é fiel a um profundo humanismo, que ele vai procurar, inclusive, na sua cultura. Marx foi, sobretudo, um autor extremamente culto. E eu já chamo a atenção para as dificuldades da leitura de Marx. Um autor com o repertório cultural de que Marx era herdeiro é também um autor muito exigente do seu leitor. Nós vamos ver, eu creio que Ana Paula vai abordar isso, que a leitura do Capital não é para ser feita no metrô. Não dá para ler no ônibus. Se você quer coisa fácil, meu querido espectador, não vá atrás de Marx. Marx não te oferece nenhuma facilidade. Marx te oferece um imenso desafio intelectual. Ele te oferece o que pode ser o desafio que vai reorientar toda a sua vida, vai dar um sentido à sua vida, que é o espaço da criatividade intelectual. Eu dizia, Marx é herdeiro do grande humanismo, não apenas do iluminismo, mencionei aqui Kant, mas é herdeiro da grande tradição humanista que vem da antiguidade. Não é por acaso que ele tinha uma divisa. Ele tinha referência numa frase de Terêncio, o Velho. A frase é a seguinte: eu sou homem, nada do que é humano me é alheio. Olha que coisa maravilhosa. Hein? Marx está, notem, e eu creio que esse deve ser o nosso ponto de partida para se interessar por Marx. Marx é herdeiro do grande amor à humanidade, do grande humanismo que encontrou numa expressão de outro que morreu antes que Marx entrasse na sua juventude, de um outro alemão chamado Goethe. Goethe escreveu, prestem atenção, mesmo o mais limitado dos homens, e aqui, por favor, não é uma questão de gênero, isso serve para homens enquanto gênero humano, homens e mulheres. Mesmo o mais limitado dos homens pode se desenvolver ilimitadamente. Olha que projeto de humanidade se tem. Os homens são desiguais, as mulheres são desiguais. Há aqueles melhor e aqueles não tanto dotados. Mas isso não é desigualdade, isso é diferença. Atenção, o contrário da igualdade não é a indiferença.
A indiferença é o contrário da diferença. É um projeto humanista que diz, mesmo aquela pessoa mais limitada, por N razões, pode se desenvolver ilimitadamente. É esse Marx que vai dedicar toda a sua vida a procurar decifrar, voltemos à lenda, ao mito grego, que vai procurar decifrar a esfinge. Vocês certamente conhecem a história da esfinge. Estava lá na porta da polis da cidade e dizia para quem chegava, olha, eu tenho um problema, eu tenho uma charada. Ou você decifra ou eu te devoro. A esfinge de Marx foi a sociedade burguesa. O problema de Marx foi entender que coisa é essa? Você pode chamar de sociedade moderna. Se você quiser falar, refira-se à modernidade. Esse foi o problema do Marx. Marx não leu Carlos Drummond de Andrade, não teve tempo. Mas há um poema de Drummond, que está lá na Rosa do Povo, onde Drummond diz, meu tempo é o tempo dos homens presentes. O presente é o meu tempo. Marx tratou de decifrar a esfinge que é a ordem burguesa, a sociedade burguesa, e procurou compreendê-la buscando o seu fundamento, o modo de produção capitalista. Quem fala em sociedade burguesa constituída, não no processo de constituição da sociedade burguesa, mas na sociedade burguesa constituída, seja no início do século XIX, seja agora na alvorada do século XXI, está falando em algo que assenta no modo de produção capitalista. É curioso, vejam vocês, que Marx usa pouco a expressão na sua obra sistema capitalista. E compreende-se, segundo estudos de filologia, a palavra capitalismo entrou no vocabulário inglês, no léxico inglês, em 1854. Marx já estava pesquisando. Marx vai falar em modo de produção capitalista, vai falar em sociedade burguesa. Qual foi a descoberta de Marx? Aquilo que faz Marx ser nosso contemporâneo. Ele descobriu o seguinte: para poder compreender a sociedade burguesa, eu tenho que compreender a forma de produção da riqueza material sobre a qual essa sociedade assenta, sobre a qual forma de produção esta sociedade se constitui. Eu quero chamar a atenção de vocês que Marx não foi o único pesquisador da sociedade burguesa, não foi o único sujeito que teve que decifrar a esfinge, não é? Depois dele vieram, por exemplo, dois autores que são absolutamente importantes para a gente compreender a sociedade burguesa. Não é? Em 1858, nasceu aquele que seria o pai da sociologia francesa. Eu evoco a figura importante nas ciências sociais de Émile Durkheim. Em 1864, nasceu um alemão que daria uma contribuição importante para o conhecimento da sociedade burguesa. Eu me refiro a Max Weber. São duas grandes personalidades da sociologia. O que distingue Marx desses dois? E de praticamente todo mundo que veio depois. É que Marx tratou de compreender a sociedade burguesa nos seus fundamentos econômico-políticos. Ele passou praticamente toda a sua vida procurando entender como é que a forma de organização dos homens
para a produção das condições materiais da sua vida social, condiciona essa vida social. Eu vou repetir isso, porque se isso ficar claro, vocês vão ter uma boa porta de entrada para estudar esse cidadão. Marx colocou a seguinte questão: como é que a forma pela qual os homens se organizam para produzir as condições materiais da sua vida social, como é que essa forma, de alguma maneira, condiciona a vida social que eles levam? Note, Marx tem clareza o tempo todo que a vida social dos homens é muito mais rica, muito mais complexa, muito mais diferenciada do que a sua organização para a produção da riqueza material. Ele sabe disso. Mas ele quer compreender primeiro isso como condição para compreender a vida social. Então eu já quero dizer aqui, eu não sei se eu vou polemizar com a minha recém-conhecida e querida Ana Paula. Marx não foi economista não, viu? Não é por acaso que a obra fundamental dele não se chama só O Capital. Chama-se O Capital, ponto. Crítica da economia política. Marx faz a crítica da economia política. Ele não quer criar uma outra economia, não. Atenção. Ele quer fazer a crítica da economia política porque esta ciência, ao seu tempo, era aquela que dava conta de como a sociedade burguesa se organiza para produzir os seus suportes materiais. Marx disse, olha, se eu entender como é que se constituem esses suportes materiais, eu vou poder entender, por exemplo, atenção, por exemplo, como é que se organiza a família burguesa, que nós chamamos de família patriarcal. Notem, especialmente os meus amigos e as minhas amigas feministas, Marx não quer explicar a família burguesa pela forma como se organiza a economia. O que Marx diz é, se você não estudar e não fizer a crítica da economia política, você não vai entender o patriarcalismo, ou você só vai entendê-lo parcialmente, unilateralmente. É que Marx queria ir à raiz. Mas para ele, ser radical não era ser extremista, bobo, esquerdeiro. Não, para ele ser radical era ir às raízes. Foi isso que ele fez. O que ele nos legou? Quantitativamente, a obra de Marx é imensa. Está saindo uma edição agora da obra dele e do Engels, que está prevendo cerca de 115 volumes. 115 volumes! Meu Deus do céu, como é que eu vou ler esse homem? É que ele escreveu o tempo todo. Mas há obras que são fundamentais. Sim. Uma primeira obra fundamental é o Manifesto do Partido Comunista. Originalmente, era um panfleto de 23 páginas. Atenção, era para ler mesmo. O ônibus era meio precário nesse tempo, mas já tinha trem. Ele escreveu para a classe operária. Está ali. Vai lá ler, você vai ler. Hoje os volumes são de 200 páginas, porque está cheio de prefácio. Eu mesmo escrevi um prefácio de 150 páginas. Vai lá ler as 23 páginas. Depois, ele se dedicou a obras de análise histórica, de conjunturas históricas. Agora, a descoberta principal dele, aquela que eu já mencionei, qual seja, se eu quiser entender essa sociedade que está aí, eu tenho que começar por entender como é que os homens se organizam para produzir a sua vida material. Nós três que estamos aparecendo aqui na tela, e mais o William que está ali, só estamos aqui
porque ontem tivemos condições de nos reproduzir fisiologicamente. A gente almoçou, a gente jantou, a gente dormiu, ou seja, a gente se abrigou, a gente se vestiu. Eu não posso explicar aquilo que a gente está fazendo aqui agora se eu deixar de lado todo esse conjunto de atividades que me permite estar aqui com um pensador que está socializando o que passa pela sua cabeça. Onde é que Marx registrou essa sua descoberta? Que, se vocês quiserem, vocês podem chamar de seu método. Está na obra O Capital. Uhum. E não adianta ler um livro do Capital, não adianta ler meio capítulo do Capital, tem que ler os 3. O livro 1, o 2 e o 3. Atenção, se você quer ser um ilustre pós-moderno, esquece o Marx, porque ele vai exigir de você botar o traseiro na cadeira e estudar. Se possível, estudar com outros, trocar ideias. O estudo coletivo, a troca. Não tem uma cabeça sozinha que pense melhor do que várias. Mas você, o trabalho coletivo, o trabalho intelectual coletivo, não exclui a sua dedicação individual. Então, Marx expõe aquilo que o faz nosso contemporâneo, nosso companheiro de jornada, com essa descoberta metodológica genial. Agora, você tem um problema. Se você quer ser um bom durkheimiano, o Durkheim escreveu, em 1895, um livro aí de umas 150 páginas, que é um livro primoroso, que todo mundo deve ler. Todo mundo deve ler, inclusive os marxistas. Um livro chamado As Regras do Método Sociológico. Olha lá. O Weber, que eu mencionei aqui como um grande pensador também, você pega uma obra monumental dele chamada Economia e Sociedade, vai lá, se eu não estou enganado, é o capítulo 4. Se não é o capítulo 4, é o capítulo que traz a seguinte indicação: categorias sociológicas fundamentais. Você os lê e você vai saber como é que o Engels trabalha. O Weber. Agora, para saber como é que o Marx trabalha, querido, você tem que ler o Capital. Não tem conversa. Mas o Capital é muito difícil. Eles estão estudando ele lá na pós-graduação. Ana Paula está fazendo doutorado, está lá. Sim, o Capital é difícil. É difícil. Mas o próprio Marx, que só publicou o livro 1 do Capital, os outros 2 foi o seu companheiro Engels, que, em cima dos materiais que o Marx deixou, o Engels ordenou os materiais e até contribuiu muito nessa ordenação. Os outros 2, Marx não chegou lá. Mas quando ele publicou o primeiro livro, havia um médico com o qual ele se dava muito bem, Kugelmann, cuja mulher estava muito interessada em ler o livro, em ler o Capital. O Marx escreveu um roteiro para ela. Só, não começa pelo primeiro capítulo, não. O primeiro capítulo é muito difícil. Onde eu estou lá discutindo, o pretexto é falar da mercadoria, mas eu estou discutindo mesmo uma coisa chamada valor. Não começa por aí, não. Isso tem uma carta, a carta está publicada em português, no meu livro eu até falo dela. Marx dá um roteiro de leitura, começa lá. Hoje, 2021, para o jovem estudante, para o jovem militante social, o ideal não é começar direto pelo Capital, não. É ler alguns livros prévios. Vai sair aí, foi anunciado um livro do Grespan, que é um profundo conhecedor do Capital. Vocês têm aí várias formas de chegar ao Capital. Agora, eu estou convencido. Rita, quanto tempo eu tenho? A gente já passou um pouquinho, então eu vou acabar. Pode rumar para a conclusão. Porque a Ana Paula tem que falar aí. Quero só dizer o seguinte.
prepare-se para ler o Capital. A leitura do Capital é uma leitura difícil. Mas atenção, ela não é hermética. Ela não é uma coisa para iniciados. Todo homem e toda mulher, jovens de hoje, alfabetizados e dispostos a usar a cabeça, não só para carregar piolho, usar a cabeça para pensar, têm todas as condições de ler bem o Capital. Duas observações finais. Pegue uma boa biografia do Marx antes de entrar na obra. Existem várias por aí, não vou recomendar a minha. Existem várias boas biografias. Leiam uma biografia de Marx, ajude vocês a enfrentar o Capital. Essa é a primeira coisa. A segunda, no Capital não tem uma receita. Se você for ao Capital para procurar saber como é que você vai fazer a revolução depois da manhã, não vá. Você não vai aprender isso. Marx foi um revolucionário e ele permanece uma referência porque ele não foi um revolucionário da vontade. A gente chega à luta revolucionária por 3 caminhos. O primeiro é o estômago. Está com fome, normalmente se rebela contra o que está aí. Nem todo rebelde é um revolucionário. O segundo caminho é do coração. É a brutal injustiça dessa sociedade que aí está. Mas só com o coração não se vai lá. É preciso a cabeça, a razão. É preciso pensar. O que Marx vai fazer com você e vai te oferecer são instrumentos de análise. Para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte: Marx construiu uma arquitetura, construiu um monumento maravilhoso, que tem 3 suportes. Atenção, tem 3 suportes. Todo esse edifício, toda essa arquitetura repousa sobre 3 pilotis. Primeiro pilotis, aquele que está ali, é uma coisa chamada teoria do valor-trabalho. Essa teoria, que Marx encontrou minimamente desenvolvida naqueles que o antecederam, mas a que ele deu um sentido específico. Sem essa teoria, você não explica o caráter explorador da sociedade burguesa. Essa teoria é central. Teoria do valor-trabalho é o primeiro. O segundo pilar é o método que o Marx usou para chegar lá. Olha, o nome desse método é o que menos importa. Alguns já falam método histórico dialético, material. O nome do boi, o couro do boi não interessa. Interessa é o filé mignon do boi. É um método de análise de Marx. Esse é o segundo. E tem um terceiro. É trabalhar com a perspectiva de que esta sociedade que aí está é apenas uma forma que os homens encontraram até hoje de se organizar. Era uma forma transitória, efêmera e, portanto, modificável. Ela não é uma forma natural, não é um resultado da natureza, é um resultado da história. E como todo resultado da história, ela pode ser alterada. Eu chamo a esse terceiro pilar de perspectiva da revolução. Não sei se vocês já notaram, todo mundo fala em mudança, reprodução, revolução. A propaganda, então, o carro X é uma revolução, o batom não sei o que é uma revolução. Eles só não falam em revolução nas relações econômicas. É engraçado isso, né? Essas têm que continuar do jeito que são, não é? Com capitalistas, individuais ou coletivos, não é? E trabalhadores embaixo obedecendo. Não, isso não é natural, isso é histórico. A gente só apanha esses 3 pilares trabalhando o próprio Marx. Isso está nítido, límpido, transparente no Capital, no livro 1, 2 e 3.
Você vai dizer, mas eu posso chegar lá? Pode. Toda pessoa intelectualmente honesta, alfabetizada, pode ler o Capital. Vai encontrar dificuldade? E como? E como? Vai encontrar muitas dificuldades, mas vai encontrar também várias indicações de solução e pode ter certeza, um desafio intelectual. Né? Aquilo que intelectualmente é fácil, por favor, desprezem. Desprezem. O que é fácil vai para a vala comum da história. Agora, aquilo que você alcança pela reflexão, pela consciência, pelo trato às vezes demorado, às vezes até cansativo, é o que pode iluminar com um grande holofote a estrada que deve ser a da sua vida. Muito obrigado.